Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Vamos começar um bate-papo, uma discussão sobre a situação atual da Covid-19 no Brasil e também nas nossas cidades, aqui em Jaboticabal, tratando das questões específicas da saúde pública e também das questões econômicas e sociais. Eu queria começar essa live ressaltando dois acontecimentos de hoje. Um que todos estão sabendo, tomando conhecimento, que está sendo bem divulgado, que foi a greve dos entregadores de refeições hoje. Eles pararam seus trabalhos no dia de hoje. Pessoal do delivery, né? É um nome bonito, né? Mas as condições de trabalho dos entregadores são muito precárias. Então, eles se fizeram um movimento em todo o Brasil. Eu vou colocar aqui uma reportagem sobre isso. Aliás, é um movimento mundial, né? Tem uma integração mundial. Porque esses entregadores de refeição têm um papel muito importante nesse momento, inclusive da pandemia, que as pessoas não estão podendo sair de casa e muitas vezes encomendam refeições pela internet de empresas especializadas com nomes pomposos, né? O mais conhecido é o iFood. Tá? E então eles nos atendem em casa, nos trazem comodidade, nos ajudam a ficar isolados e também atendem as grandes empresas que ganham muito dinheiro. E eles estão em condições precárias de trabalho. O que mais me doeu foi uma fala de um deles dizendo o seguinte: a gente trabalha 10, 12 horas por dia, às vezes 7 dias por semana, correndo risco de acidente e levamos comida nas costas, naqueles nos recipientes que conservam comida quente nas costas, são motoqueiros. E a gente sente o cheiro da comida e muitas vezes estamos com fome. Vamos atender alguém, estamos com fome. Isso me doeu demais, sabe? Porque que sociedade é essa que a gente não se preocupa com as condições precárias de trabalhadores, que a gente está apostando, aliás, muita gente apostando na precariedade do trabalho. Quanto mais precário, melhor. Estamos ouvindo essa balela por aí ainda, né? Tirar direitos trabalhistas. Então, hoje, o pessoal da entrega das refeições rápidas nos lembraram, com a sua parada, o quanto eles são importantes para o nosso dia a dia e o quanto nós estamos em falta com eles. Quanto nós deveríamos valorizá-los como seres humanos e também como cidadãos, tendo mais direitos. Eu também quero fazer um contraponto. Essa é uma notícia que eu vi, né? Mais privada, mais que não é de domínio público. Um convite de uma revista que chama-se Agroanálises, que é uma revista muito conhecida pelo pessoal que trabalha com economia agrícola. E ela está montando reportagens, entrevistas, em que o âncora é o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Foi ministro da Agricultura na época do governo Lula. Né? Que promoveu algumas reformas muito interessantes na política agrícola brasileira, mas tem adotado uma posição muito conservadora ultimamente. E ele estava planejando uma entrevista com um economista agrícola famoso, Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas, e o tema eram as reformas e o controle dos gastos públicos.
estavam dizendo o seguinte: estavam preocupados com a ameaça do Estado gastar mais, da carga tributária aumentar, os mais ricos, não é? E não podiam deixar acontecer isso, e tinham que continuar com as reformas liberais. O que são reformas liberais? Acabar com saúde pública, educação, previdência, assistência social. Então, no momento de comoção, no momento que as pessoas têm mais necessidades, a gente vê a elite virando as costas para o Brasil e tratando de coisas mesquinhas. Não tem outro termo. Não dá para chamar por outro nome essa mesquinhez que move a elite brasileira no momento de tanta comoção social, de tantos problemas sociais. Bom, vamos partindo desse contraponto, né? Os nossos trabalhadores da entrega da refeição e a posição da elite, vamos discutir um pouco a situação da Covid-19 entre nós, né? Estou recebendo aqui algumas mensagens do Jonathan, da Miriam, do Ica, da Cláudia Guzmão, mais uma aula. Obrigado pela oportunidade, professor. Obrigado a você, Cláudia. A Regina, a Clara Bacarin, que é a minha filha, não é? Negrito, verdade. Silvia Diogo, de Ribeirão Preto, boa noite, pessoal. Fábio de Guariba, boa noite. Aliás, em Guariba, a situação da Covid está muito grave. Então, vou começar justamente pelos dados da Covid-19, os dados do Brasil da Covid-19. Eu peguei os números de mortos, é triste falar isso, mas tem que falar, não? Dos últimos 5 dias. Nós estamos tendo aí uma média nos últimos 5 dias de 750 mortos no Brasil, média diária. Parece que deu uma diminuída em relação a alguns dias anteriores, né? A média estava acima de 1.000. Tomara que esteja caindo mesmo. Tomara que isso se confirme nos próximos dias e a fase mais dura tenha passado. E por dia nós estamos tendo uma média de 25 mil novas pessoas, brasileiros e brasileiras, infectados com a Covid. Um número muito alto ainda. 25 mil pessoas por dia. 3 dias atinge a população do nosso município de Jabuticabal. O Brasil já passou de 1.400.000 brasileiros e brasileiras que pegaram a Covid-19. É o segundo país no mundo. Estamos atrás dos Estados Unidos, que lá já tem 2,7 milhões de pessoas. Olha só. Mas é quase 1% da população dos Estados Unidos, né, que é próximo a 300 milhões de pessoas. E o Brasil já passou de 60 mil mortos. É um número muito desagradável de se dizer, mas é importante que a gente diga, né? Também estamos na triste segunda posição. Os Estados Unidos atingiram já mais de 130 mil mortos. Não há muitas surpresas entre os primeiros colocados da Covid: Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia. São países grandes, países muito populosos. A única grande surpresa é a China, não é? A China, onde começou a doença, está com 83 mil casos. Então, ela conseguiu estancar a doença, conseguiu controlar a doença rapidamente, dando mostra de que se a gente tiver vontade, a gente consegue controlar em países muito grandes também a incidência da Covid. Bom, esses números são muito duros, não é um caso do Brasil, é um caso do mundo, mas o que causa muita comoção entre nós é que nós já estamos há mais de um mês sem ministro da Saúde da área. Vocês perceberam isso?
né? Isso é prova de descaso com a saúde pública. É um general que ocupa o cargo, não é um médico general, podia ser. Não descarto a possibilidade de ter um militar com um grande entendimento de saúde pública. É possível isso. Mas não é o caso do general que está lá. Que, aliás, está andando sem máscara, está indo a reuniões sem máscara. Ele descumprindo, o ministro interino da Saúde, mas interino há mais de um mês, descumprindo uma das normas que a saúde pública está nos dizendo para fazer. Usarmos em ambiente público máscaras, né? Então, vem sendo muito maltratada a saúde pública no Brasil. Os recursos que nós tínhamos para a saúde não estão sendo liberados. E precisamos gastar nesse momento. Eu tenho insistido nesse ponto. Não podemos pensar em superávit fiscal nesse ano. Arrecadar mais do que gasta. Esse ano nós temos que ter déficit fiscal. A União pode fazer isso. Pode, num determinado ano, gastar mais do que arrecada. E esse ano é fundamental que se faça isso. Mas nós estamos sendo... Está tendo um tratamento muito desleixado a questão da saúde pública no Brasil. Talvez tenha diminuído aí a briga entre a presidência da República e os governadores. Isso ficou menos explícito, né? Porque estava um absurdo, além de uma descoordenação federal, o presidente da República brigando, achincalhando com governadores e com prefeitos, questionando o que prefeitos e governadores vinham fazendo em relação à Covid-19. Então, não são só os números, é a forma como a doença vem sendo tratada entre nós, ou maltratada entre nós, né? Os pacientes vêm sendo maltratados entre nós, que nos comove ainda mais. E não é por falta de gente competente na área. O Brasil tem excelentes profissionais na área da saúde que poderiam estar dirigindo a saúde pública no Brasil nesse momento, que poderiam estar tranquilizando mais a população brasileira. Porque o que eu tenho observado, acho que todo mundo tem percebido isso, né? Não é só a doença em si, que é muito grave, né? Uma doença meio silenciosa, mas que causa muitos problemas quando a pessoa é contaminada. E dificilmente a gente vai deixar de ter, eu já tenho um caso na família, algum caso na família que foi atingido pela Covid-19. Mas além do aspecto físico, do aspecto de saúde especificamente, está tendo um trauma psicológico. Pessoas estão ficando traumatizadas com a doença. Talvez até exagerando nas preocupações, né? As pessoas começam a não querer voltar a uma vida normal. Então, não dá para apagar essa doença da nossa realidade. Isso não é um resfriadinho, não é uma gripezinha, é um acontecimento que vai nos marcar para sempre, durante essa pandemia e depois. As pessoas vão certamente tomar muito mais cuidados em ambientes com muita gente. Então, bares e restaurantes, né, estão sofrendo muito nesse momento, os donos de bares e restaurantes fechados, seus funcionários não trabalhando, tendo que dispensar gente, né? Muito provavelmente, quando voltar ao normal, vai ter um trauma na população em relação a esses ambientes. E nós precisamos estar trabalhando com saídas, pensando como é que nós vamos fazer setores da economia muito afetados voltar ao trabalho sem que a contaminação aumente. Então, era um momento de maior reflexão, maior solidariedade, mas jamais isso só pode ser assumido se a gente encara a doença como ela deve ser encarada, não a desprezando, não a entendendo como algo de menor importância. Ela não é algo de menor importância. E a gente está observando aí vários municípios, né? Aqui da região, Guariba, a gente viu,
uma incidência muito grande. Ribeirão Preto, já enviando pacientes para outras cidades. Jaboticabal recebeu um paciente de Ribeirão Preto, não tinha mais lugar para internar pacientes em Ribeirão Preto. E a estrutura, Ribeirão Preto é conhecida como uma capital regional de saúde. Ribeirão Preto se destaca nesse ponto. E já não há mais local para a internação de pacientes da Covid. Jaboticabal já recebeu uma pessoa. Provavelmente outras cidades da região também receberam. Então, o atendimento hospitalar está ficando no limite. Né? Jaboticabal nós já temos registrados, eu vi o boletim de hoje, são 110 casos da Covid-19. Provavelmente foram mais, né? Nós temos subnotificação. Mas vamos trabalhar com as notificações que estão sendo levantadas. E já temos 7 óbitos em Jaboticabal, 7 mortes pela Covid-19 em Jaboticabal, que é um número, para o tamanho da cidade, expressivo. Então, nós temos que cuidar muito ainda da questão da Covid no seu aspecto de saúde. Tem algumas perspectivas, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? O Eugênio faz um comentário, Eugênio Ferreira, o governo querendo voltar às aulas daqui 2 meses. Penso que nesse ano não deveriam nem cogitar a volta às aulas presenciais. Pois é, muito provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Não é possível, não será possível esse ano a volta das aulas presenciais. A minha avaliação, eu sou professor da universidade, está marcado na universidade, na Unesp, a volta do segundo semestre no final de agosto, ou na metade, 17 de agosto, se eu não me engano, né, mas com uma série de adaptações, mas eu entendo que isso não vai ser mantido. Né, isso ainda vamos estar num período muito grave da doença. O Jonathan está dizendo, a sociedade precisa reagir, Bacari. Não podemos aceitar o autoritarismo bolsonarista. Também acho, Jonathan. Né? Ele está meio calado ultimamente pelos problemas da família, né? Sua bola baixou um pouco, mas não dá para enfrentar uma pandemia e os problemas que nós estamos vendo com autoritarismo e com desconsideração. Né? Isso não se enfrenta. O Zé Américo Sá está dizendo que em Pradópolis tem 7 mortos. Quer dizer, Pradópolis é uma cidade, eu acredito que tenha 25, 30 mil habitantes, não muito mais do que isso. Né? Um terço de Jaboticabal. E o mesmo número de mortos da cidade de Jaboticabal. Então, isso tem cidades pequenas que demorou mais para chegar, né? E quando chegou, chegou com muita força, né? Trazendo muitos problemas. Temos aqui recebendo a visita do Gui Duque, que é do Pontal do Paranapanema, São Paulo, presidente Epitácio, né? Região dos presidentes, Epitácio, presidente Venceslau, presidente Prudente, o Márcio José da Costa também dando boa noite, o Adriano, professor, nosso município, infelizmente, tem aumentado o contágio e mortes pela Covid-19, é uma doença, né? Muitas pessoas com sintomas não são efetivamente examinadas. Cláudia Guzmão, não pela questão do município, mas pela complexidade da questão da falta de leite em Ribeirão Preto, que é referência para nós. Bom, então a gente está vendo aí as pessoas se manifestando. Temos notícias boas nessa área, poucas ainda, muito poucas. Está se começando a testar a vacina. Hoje eu vi na internet, no Yahoo, no site do Yahoo, que o Estado de São Paulo vai começar em associação. Eu vou depois, como eu sempre faço, colocar essa notícia como comentário ao meu vídeo, né? Então, o Estado de São Paulo vai começar a testar uma vacina para a Covid-19 em associação com uma empresa chinesa. O teste começa no mês de agosto, mês que vem. Então, mais 30 dias, 31 dias
para começar esse teste. Vai acontecer em todo o estado de São Paulo, outros 5 estados também vão acontecer esses testes. Uma das cidades, um dos locais que vai coordenar os testes regionais é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Então já começam a ser testadas vacinas. Mas a projeção dessa matéria, desse texto, diz o seguinte: se tudo der certo, a vacina vai estar disponível para a população apenas em 2021. Então, nós não teremos esse ano. Tomara que apareça uma solução que não é a cloroquina, isso não resolve, que apareça uma solução com fundamento científico, fundamento médico antecipada. Mas a projeção é que só o ano que vem a gente vai conseguir, o mundo vai conseguir uma vacina contra a Covid-19. Então, as informações não são informações que permitam que a gente descuide desse problema. Nós temos que continuar muito preocupados com esse problema em termos de saúde pública. Bom, e agora eu queria, emendando, entrar na questão social e econômica de estudo. O que está acontecendo no Brasil na área econômica e na área social. Eu vou só colocar alguns números que todos estão percebendo na realidade. Então, numa situação muito ruim, muito desfavorável. Aí, no caso, talvez um grau acima do restante do mundo. A intensidade, os efeitos da economia no Brasil, aparentemente, são maiores que no restante do mundo. Então, essa semana foi divulgado o resultado da taxa de ocupação no Brasil, de emprego no Brasil. O pessoal do IBGE fez uma conta, pegou março, abril, maio deste ano e comparou com março, abril, maio do ano de 2019, que é o mais correto, você comparar períodos iguais dos anos, não é? Bom, esse trimestre, agora de março, abril, maio de 2020, já, especialmente abril e maio, a pandemia já se fazia muito presente entre a gente, não é? Então, nós tivemos aí uma queda da ocupação no Brasil de 7,5%. Muito alta, muito alta. Muita gente desocupada, desempregada. E quem mais perdeu o emprego foram as pessoas sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Eu fui lá na estatística, vou colocar também essas informações aqui, não é? Foram as pessoas sem carteira assinada, os chamados empreendedores, né? Que, na verdade, é dourar a pílula, é dar um nome sofisticado para quem trabalha em condições precárias. Vocês vão me dizer que entregador de comida no Brasil, de refeição no Brasil, é empreendedor? Ele faz isso por iniciativa própria, tem um salário decente? O salário médio de entregador de comida no Brasil é de R$ 960 por mês. Esse é o salário médio, abaixo do salário mínimo, sem direito nenhum. Né? Chamado de empreendedor. De empreendedor não tem nada. A pessoa está se defendendo. Está trabalhando dessa maneira, voando no trânsito, arriscando a vida, morrendo muitas vezes. São Paulo, na cidade de São Paulo, morre na média, mais de um motoqueiro por dia. Morre mais de 365 motoqueiros por ano em São Paulo, arriscando a vida, né, para ganhar um salário de R$ 960. E essas pessoas da informalidade estão perdendo emprego. Bom, e pensando nos ramos econômicos, todos os ramos diminuiu a ocupação no Brasil. Evidente que aonde caiu mais? Nos serviços, né? Serviços de bares e restaurantes, por exemplo. O número de pessoas ocupadas de março a maio deste ano
foi 20% menor do que o ano passado. Vamos imaginar que esse setor empregava no Brasil, não sei quanto empregava, mas vamos chutar aí 5 milhões de pessoas, né? Esse ano tem 4 milhões de pessoas empregadas. 1 milhão de pessoas perderam o emprego do ano passado para esse ano. Evidente que os nossos problemas de desocupação, de desemprego, vinham se acumulando. Não é da pandemia. A pandemia agravou muito esses problemas, trouxe maior gravidade a esta situação social. E nós precisamos pensar em políticas públicas para enfrentar isso. Primeira questão. Renovar, postergar, né, a renda de emergência. O presidente da República, junto com Paulo Guedes, propôs uma renda de emergência de R$ 200 por 3 meses. O Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, aprovaram uma renda de R$ 600, 3 vezes mais do que o presidente da República queria, né, por 3 meses. Mas isso precisa ser prorrogado. Não se resolveu o problema. Estou dizendo, os desempregos mostram, os dados oficiais mostram isso. O desemprego aumentou mais na informalidade. E essa renda emergencial veio para as pessoas da informalidade. Então, tem que prorrogar esse auxílio emergencial, sem baixar. Não é para vir para 200, não, tem que manter os 600 por no mínimo 3 meses. E estudar daqui mais um mês se não vai precisar prorrogar por mais 3 meses. E assim sucessivamente. Nós não podemos juntar a Covid-19 uma crise de fome no Brasil. Aumentar a fome no Brasil. Precisamos arrumar dinheiro para isso. Tem que falar para a elite ser um pouquinho mais carinhosa com o povo desse país. Eles já exploraram demais o povo nesse país. Nesse momento que está tão dura a vida das pessoas, alguém vai ter que abrir mão. Os mais ricos vão ter que abrir mão. Nós temos que cobrar mais impostos dos mais ricos, tirar impostos dos mais pobres e ter renda para os mais pobres, pessoal da informalidade. É essa maneira que nós temos que pensar. É essa forma que nós temos que enfrentar a atual situação. Uma situação social dura. Eu tenho visto pessoas com atitudes maravilhosas. Olha, a gente fica emocionado com algumas atitudes, né? Pessoas se organizando, distribuindo cestas de alimentos, distribuindo roupas, né? Porque o frio ameaçou chegar com força esse ano, né? De 2020, né? Tentando amparar as pessoas que estão desamparadas. Isso é muito bonito, mas nós temos que ir além enquanto nação. Temos que ter política pública para isso. O Estado tem que ser superavitário. Da onde se tira isso? Nós tivemos vários episódios na história da humanidade que os estados gastaram mais do que arrecadavam num determinado ano, e isso foi importante para a economia, inclusive. Não é? À medida que você injeta dinheiro na economia, na mão dos mais pobres, os mais pobres não vão pôr o dinheiro no banco querendo ganhar com especulação financeira. Vão comprar comida, vão comprar roupa, vão atender suas necessidades básicas. Então, eu imaginava que o Congresso Nacional continuasse com o espírito inicial, que foi o seguinte: vamos proteger a população. A presidência que está a R$200, vai aumentar para 600. Embora tivesse partido, como o meu partido, né, que pensasse em elevar para um salário mínimo. Nós queríamos, a proposta do PT era um salário mínimo. Mas achamos que foi um bom resultado ter conseguido na negociação 600 ao invés do 200. Isso não pode ser questionado. É desumano questionar essa ajuda neste momento. Eu sei, o pessoal vai dizer assim, mas teve desvios no auxílio emergencial. Teve, sim.
Saiu uma reportagem no Yahoo que eu coloquei no meu Facebook, quem quiser dar uma olhada lá, né? Foram 50 milhões de famílias brasileiras que receberam auxílio emergencial e houve 600 mil famílias, é um número grande, né? 600 mil famílias que não deveriam receber. E eu fiz as contas. 600 mil sobre mais de 50 milhões dá um pouquinho mais de 1%, 1,23%. Se eu não errei nas contas, não é? Então você teve 98% que deviam receber, que receberam, e menos que 2% que receberam sem dever receber. Não é? É com esses que nós temos que nos preocupar ou é com os 98% que tinham que receber? Especialmente com esses 98%. Com 1%, vamos proceder uma fiscalização, vamos pedir o dinheiro de volta, mas não vamos comprometer a política de auxílio, de renda de emergência nesse momento. É fundamental. É fundamental que a gente tenha amparo, especialmente para pobreza nesse momento. Não é? É fundamental que a gente tenha políticas públicas para atender os mais pobres no Brasil. Volto a insistir, a desocupação está atingindo os trabalhadores informais, os trabalhadores que já tinham uma instabilidade de emprego e que estão na informalidade. E quem sabe a gente se preocupe a partir de agora em fortalecer e não destruir o Estado. Quem sabe a gente se preocupe com coisas mais continuadas, não só no momento de crise. Entender que a saúde pública, que o SUS jamais deveria ter se retirado o dinheiro do SUS como se tirou nos últimos anos. Que o ensino público tem que contar com muito dinheiro, o Fundeb tem que ser renovado. Que a assistência social, que o programa Bolsa Família, ganhe em abrangência. Quantos questionamentos eu ouvi o Bolsa Família? Sabe, muitos questionamentos. Ah, isso vai dar dinheiro para as pessoas tomar pinga, as pessoas vão se acomodar. Nada disso, sabe? É evidente que tem gente que faz isso. Mas eu volto a dizer, é quantos por cento? É 1, 2%? E a maior parte das pessoas que usa esse dinheiro para garantir que os filhos tenham melhor comida, mais roupa, que compra até, às vezes, material de construção para melhorar a salubridade das suas casas. Então, a gente precisa começar a pensar num mundo mais solidário, num mundo que a bomba não estoure sempre sobre o mais pobre. Um mundo que garanta a vida das pessoas a todo momento. Né? Então, essa pandemia, com seus efeitos sociais duros, não é? O Eugênio está dizendo aqui, ó, penso que esse auxílio deveria ser mantido até o final da pandemia. É isso. Renovando por mais 3 meses, dá uma estudada no meio desse período, se necessário, renova e vai renovando. Vai renovando. Kiko Cunha, ô Kiko, prazer conversar com você. Boa noite, Zé. Claudinei Ferreira da Silva, o Orçamento Federal do Ministério da Saúde para 2020, 162 bilhões, valores até então investidos com a epidemia, 64 bilhões. Veja, o governo tem já aprovado um orçamento de 162 bilhões, nós já passamos a metade do mês, não é? Eu não sei se esses dados aqui até o final de junho, depois você confirma para mim, viu, Claudinei? Ou até o final de maio, se fosse até o final de junho, metade. E se gastou menos da metade do orçamento desse ano. Esse ano tem que gastar mais do que o orçamento da saúde prevê. Então tem que economizar dinheiro com saúde. Não é? Então, o Guiduque, Zé Américo, novamente, tomara que esses testes sejam eficientes, como o país está levando a banho-maria, o isolamento social, a vacina é a única esperança.
Eu tenho uma visão um pouco mais favorável em relação a esse ponto. Eu acho que muita gente está respeitando o isolamento, está tomando cuidados, né? E tem uma parcela das pessoas que não consegue respeitar o isolamento, não porque não queira, porque não pode. Tem pessoas que precisam sair e trabalhar, né? Precisam sobreviver. Então, eu diria, não dá para fazer essas contas percentualmente, mas eu acho que a maioria dos brasileiros ainda está entendendo a gravidade da doença, né? E só vamos relaxar mesmo na medida que esses números diários de pessoas infectadas e de mortes vai caindo. E acho que a gente tem que pensar nas questões municipais, não? Né? A gente está falando aí da renda da emergência, importantíssimo, mas e o pequeno comércio, as pequenas indústrias? Né? Alguns setores foram muito afetados. A indústria caiu quase 8%. A ocupação doméstica caiu, foi a que mais caiu, mais de 20%. Né? Então, aqueles trabalhos com menor formalidade foram muito atingidos. Mas nós teríamos que pensar, né? Eu estou recebendo aqui um bolsonarista, né? Na questão do São Francisco, né? Aliás, hoje o presidente da República foi pego divulgando fotos da transposição do São Francisco, que eram fotos do governo Lula e da presidenta Dilma, né? Dizendo que foi ele. Bom, mas bolsonarista tem essa tradição de trabalhar com fake news, né? Só lembrando que o Senado, essa semana, aprovou a lei da fake news, né? Que eu espero que a Câmara também aprove, que vai tolher criminalmente aquelas pessoas que usam o Facebook para passar mentira, né? Então, além de ser uma vergonha, pode virar um crime, né? Quem tomara. Mas voltando à nossa vaca fria aqui, né? Voltando a esse problema seríssimo da Covid-19, né? Acho que nós temos que começar a mobilizar nos municípios para que os pequenos comerciantes, para que os pequenos empresários tenham alternativas. Foi aprovada legislação nesse sentido. Foi aprovada uma linha de crédito barato, que os bancos deveriam ofertar para para as empresas, com juros muito baratos, capital de giro, né? Como é que está isso? Os bancos estão fazendo isso? Os industriais, os comerciantes estão se juntando, estão se organizando para pressionar? Em nível municipal, o que dá para fazer? Como a legislação pode ser conduzida para estimular, né, especialmente a partir do ano que vem, né, quando a gente espera que a economia esteja retomando para estimular a criação de novas empresas? Nós vamos ter na nossa cabeça, a partir dessa pandemia, mesmo aqueles que não gostavam muito, a intenção de comprar mais as coisas pela internet. O e-commerce vai crescer. Essa vai ser uma das consequências dessa pandemia. Nós não vamos mais conversar com comerciantes, vamos pedir as coisas pela internet. E como é que o pequeno comércio pode enfrentar isso? As grandes redes têm facilidades, né, para contratar consultores, para montar departamentos, e o pequeno comércio? Como que nós vamos tratar essa questão? Então, a gente precisa discutir saídas econômicas. Saídas econômicas para que o Brasil consiga depois ter uma retomada econômica. Sei que em nível municipal não é o mais importante nesse momento. A economia depende muito mais das decisões na esfera federal. Mas é importante que a gente comece a pensar no município o estímulo à geração de renda de pequenas empresas. Isso é fundamental que a gente tenha nesse momento, não é? Soluções, que a gente pense em soluções sem desconsiderar a gravidade da pandemia. Esse foi um erro inicial que se cometeu no Brasil, que o presidente da República cometeu no Brasil, que induziu muita gente a entrar nessa. Aliás, até hoje existe, embora
essas manifestações do negacionismo sejam cada vez menores, porque eu acho que o pessoal ficou com vergonha de falar tanta besteira, de tomar uma posição tão inconsequente, né? No começo, nós tivemos uma posição que nos atrapalhou em tomar providências para enfrentar a pandemia. E não havia outra maneira que não o isolamento social para enfrentar a pandemia. Nós temos que fazer com que ela vá embora o quanto antes. Não dizer que ela não existe. E a partir do momento que a gente consiga debelar essa pandemia, ter atitudes responsáveis, coordenadas, corajosas e solidárias para que a economia brasileira volte a crescer. Os problemas sociais se agravaram muito. O desemprego está muito alto no Brasil. Nós precisamos de um Estado com mais capacidade de gasto. O que se promoveu em 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma, que vinha desfazendo o Estado brasileiro, tirando o dinheiro da população brasileira, né? Quantos direitos trabalhistas, o pessoal os entregadores de refeição, foi a pandemia que fez com que eles não tivessem direito trabalhista? Ou isso já era antes? Vamos pensar nisso. Pessoal, os entregadores que trabalham para iFood, que faz propagandas maravilhosas. É bonito de ver essa propaganda dessa empresa, não é? Cheio de aplicativos, do apps, cheio de comodidades para a gente comprar da nossa casa comida. Quem tem dinheiro, evidentemente, não? Faz uma propaganda bonita, com todo mundo dando risada, todo mundo satisfeito. Aí tem entregador que não tem, recebe R$ 960 em média por mês, sem direito nenhum. Isso foi da pandemia? Não foi, não é? Nós fomos convencidos em 2016, no golpe, muita gente caiu nessa esparrela, nessa balela, que o brasileiro tinha muito direito, tem que tirar direito dos trabalhadores brasileiros. Foram sendo tirados. E agora, os sem direitos estão sem direito e sem emprego. Esse é o Brasil. Então, nós temos que dar conta da pandemia. É a nossa principal prioridade nesse momento. Mas temos que rever o espírito de destruir os serviços públicos e os direitos trabalhistas dos últimos 4 anos. Não nos serve. Nós temos que ter um SUS decente, cada vez com mais dinheiro, um Fundeb, financiamento do ensino público, com mais recursos, mais assistência social e recuperar direitos trabalhistas nesse país. Nós não podemos nos envergonhar de ter pessoas que trabalham alimentando as pessoas passando fome. Isso é uma vergonha. Ou não é? Eu fico ruborizado quando eu percebo que no Brasil, o terceiro maior exportador de comida do mundo, é isso, nós só perdemos para os Estados Unidos e para a União Europeia, mas nós crescemos mais que eles, o terceiro maior fornecedor de comida para o mundo inteiro, um grande exportador, a gente tenha gente trabalhando, entregando comida e passando fome. Está errado. Está errado. Não falta riqueza. Falta a gente distribuir melhor a nossa riqueza. Ter programas pensando nos mais pobres. Então, vamos enfrentar com coragem, com competência essa pandemia, mas vamos também tratar de outras coisas mais duradouras nesse país e vamos recuperar a nossa capacidade de sermos solidários, de não recebermos uma pizza na porta da nossa casa e só ficarmos verificando se a pizza está do jeito que a gente queria ou não. Mas verificarmos também como que o entregador de pizza chegou à nossa casa,
se ele tinha almoçado, se ele tinha jantado, se ele não estava passando fome, se ele tem direitos trabalhistas, se ele não está exagerando nas horas de trabalho. Não é só a nossa satisfação que conta, é a satisfação da comunidade que conta. Eu acho que a gente tem muitas condições de, nesse período que a gente está mais isolado, de refletirmos, de pensarmos. E pensarmos que a gente vive numa sociedade que vai ser mais feliz se todos tiverem os direitos mínimos, a alimentação é um direito mínimo, garantido. Bom, gente, muito obrigado por vocês participarem desse bate-papo. Eu vou colocar uma série de postagens aqui, não é? Aqui o Gui Duque está dizendo urgente teste de vacina da Covid-19. É uma matéria da revista Exame. Eu acho que é a mesma matéria ali que eu li no Yahoo, né? Que vai acontecer a partir do mês de agosto, né? A Cláudia Guzmão está dizendo, eu tive que reincidir 4 vezes no centro da Covid e implorar por ser contra-referenciada para a unidade de pronto atendimento. Fui liberada a UPA com uma pressão arterial de 25, 21/10 sem atendimento médico. Isso também é um problema, não é? Os sistemas de saúde têm deficiências e nós precisamos cobrar maior eficiência, especialmente nesse momento, dos sistemas de saúde. O Kiko está dizendo o seguinte, não dá para comparar 2019 com 2020. 2020 será um ano perdido. O Adriano está dizendo, professor, muitas pessoas em nosso município estão sem receber nenhum auxílio, seja federal ou estadual. Como o executivo poderia intervir sobre a realidade dessa parcela da população carente? Bom, eu vou... Deixa eu só ler o que a Silvia Diogo também falou. Além das políticas públicas, as sociais, pois quando a pandemia se for, não saberemos os estragos feitos nas pessoas de baixa renda, né? E ela sugere taxar as grandes fortunas. Aliás, isso já deveria estar aprovado no Brasil. Mas eu vou terminando a minha fala fazendo uma resposta para a pergunta do Adriano. Os municípios no Brasil, todos eles, a partir dos governos do PT, passaram a ter uma incumbência que exerceram, embora prefeitos não conheçam essa incumbência, o prefeito atual de Jaboticabal não conhecia, deixou demonstrado isso numa live que fez, de mapear as pessoas em condição de pobreza e extrema pobreza. Então, Jaboticabal, todo município tem isso, viu? Basta entrar lá no site do Ministério do Desenvolvimento Social, está lá, não a relação, mas o número de pessoas. A prefeitura tem a relação das pessoas, sabe o nome, o endereço. A gente tem acesso ao número de pessoas. Quantas pessoas estão em pobreza, condição de extrema pobreza na cidade. O que a prefeitura poderia fazer? Organizar uma busca ativa dessas pessoas, verificando, começar por essas pessoas cadastradas com endereço. Não precisa fazer o cadastramento, olha só. Nós já temos uma estrutura montada, institucionalmente falando, montada que permite a gente começar do segundo passo. Nós temos os endereços, os nomes. Vamos lá ver como é que está a condição dessas pessoas. E vamos fazer política de aumentar a renda dessas pessoas ou de distribuir alimentos. Tá? Então, teve a legislação da alimentação escolar, que diz que o dinheiro da alimentação escolar deveria ir para as famílias, correto? Já que as crianças não estão na escola, e muitas crianças têm na refeição, na alimentação escolar, a sua melhor refeição por dia, então vão levar para as famílias. Será que todas as famílias foram procurar esse auxílio? Será que algumas famílias não ficaram de fora? Então, tem que agir com mais efetividade nesse momento.
na assistência social. A assistência social sempre foi muito importante. Nesse momento ganhou prioridade junto com a saúde. A fome, as necessidades ajudam as pessoas a serem mais afetadas ainda pelas doenças, inclusive pela Covid-19. Uma pessoa bem alimentada, com boa condição física, vai resistir mais. Eu acho que eu não estou falando besteira, né, na área da saúde. Não estou da área da saúde, mas tenho a impressão que é isso. A pessoa que está passando fome, tendo carências nutricionais, vai ter menor resistência a qualquer doença, inclusive a Covid-19. Então, acho que as prefeituras estão fazendo lives, alguns prefeitos aí estão perdendo, gastando muito tempo em falar, né? Poderiam ser mais efetivas no atendimento daquelas pessoas que estão numa necessidade muito aumentada de amparo social nesse momento. Mas é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês, né? Foi muito bom. Obrigado pelas perguntas. Se eu deixei de... a Kelly entrou, a Kelly estava trabalhando. Se os próprios vereadores que estão eleitos não deram a cara para a população pobre, acho um absurdo isso. Boa noite, gente. Né? A Isabel, o Antônio Ricardo Lima entrou também, é o Eugênio Ferreira de novo, o Gui. O Gui Duque está dizendo para a próxima gestão, os exitosos nas eleições renegociar os empréstimos consignados dos servidores municipais, instituindo com R$ 1.000 como teto do valor das parcelas. É uma outra questão, a renegociação de dívidas, né? Devemos pensar nisso, especialmente para quem perder renda, né? Quando perder renda, isso deve ser mais forte ainda. Cláudia Troiano está dizendo só não está pior porque o povo brasileiro está fazendo o possível para evitar o contágio. Med Van Bach está dizendo para a gente fazer uma live sobre a educação da cidade. Fundamental, mesmo porque nós estamos encerrando o período do Fundeb e nós estamos lutando para o Fundeb permanente. Né? Bom, mas é isso, né? Acho que nós já me estendi muito, né? Chegamos quase 1 hora dessa live. E é importante que a gente faça isso, viu? Que a gente vá discutindo os problemas da sociedade, vá percebendo os problemas da sociedade e vamos construindo alternativas de maneira conjunta. É evidente que, quando a gente fala de saúde, tem os profissionais da área que sabem muito mais do que nós, né? Então, eles têm que ter maior palpite nisso. Mas se eles ouvem mais a população, também vão encontrar outras alternativas. E nós precisamos encontrar alternativas. Alternativas que façam a gente repensar na nossa sociedade. Que leve a gente a refletir no seguinte: condições de trabalho adequadas, condições de vida adequadas é o mínimo que a gente tem que garantir a todo mundo. É essa sociedade que nós temos que construir. A riqueza é importante? É melhor distribuir riqueza do que distribuir pobreza. Né? A riqueza, o crescimento é fundamental. Mas os frutos do crescimento têm que ser mais bem distribuídos. Né? Tem que não desamparar as pessoas têm que estar amparadas a todo momento. Num período de pandemia, onde isso fica mais grave, num momento de recessão econômica, quando isso fica mais grave, mas em toda a sua vida. Vamos deixar de ser tão egoísta, tão individualista e vamos pensar mais na coletividade. Boa noite a todos, obrigado pela atenção, desculpe qualquer emoção a mais que eu passei e a extensão do tempo. Até uma próxima oportunidade.